Flamengo vence o Bahia na Fonte Nova lotada e emplaca a segunda vitória consecutiva pela primeira vez desde que Sampaoli chegou ao clube. Tempo de paz, certo? Errado, isso é Flamengo. E a atuação na segunda etapa e o jogo meio aleatório deixou a torcida da internet enfurecida. Vamos esmiuçar aspectos táticos desse jogo e falar sobre essa atuação de vitória, é sempre bom lembrar, do Flamengo diante do Bahia. Então vem comigo para falar sobre tática. Sem tatiquez. E não satisfeito em te oferecer cursos com 80% de desconto, agora eu estou te oferecendo um curso gratuito. Se você tem o interesse e o sonho em trabalhar com futebol, você tem que participar da jornada da profissão analista, da comunidade mestres da análise. Nesse curso, que tem duração aí de 3 dias, o professor Rafael Marques vai explicar para você o caminho das pedras para você ser profissional, quais as remunerações, quanto ganha cada profissional que atua no jogo, em determinados papéis, todos os papéis que o analista pode ter. Por exemplo, o meu papel aqui de analista comunicador, ele é um papel. E também tem o analista de clube, tem vários tipos de analista de atleta, tem vários tipos de analista que podem atuar em diferentes segmentos do futebol e ter ali determinadas remunerações na média e ter ali um caminho específico para ele se preparar. O professor Rafael vai explicar tudo isso num curso gratuito e já te ensinar muita coisa. Então aproveita isso clicando no link que está na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Falando da partida, o Flamengo entrou em campo com 4-3-3 dessa vez. A ideia foi ter 2 jogadores pontas bem abertos e ter o Arrascaeta numa função um pouco diferente, uma função ali quase que simétrica à do Vitor Hugo em algumas fases do jogo. O Gabriel sozinho na frente, se movimentando bastante, o Flamengo sem o Pedro. E aí, aberto nas pontas, Matheus França e Everton Cebolinha. O Fabrício Bruno jogou de lateral. E por mais que você tenha lido e ouvido antes do jogo de alguns influenciadores de que 3 zagueiros de novo, não foram 3 zagueiros. Aliás, não tem nada demais jogar com 3 zagueiros. Enfim. O Bahia entrou em campo com a formação que eles jogam normalmente, né? O 5-2-3 ou 5-2-1-2 ou 5-2-2-1, jogando com os 5 homens e deixando aquele espaço que a gente falou muito no pré-jogo, o espaço nas costas do Vitor Jacaré. E aí, gente, entra o plano de jogo do Sampaoli para o primeiro tempo. O plano de jogo do Sampaoli para o primeiro tempo foi perfeito. O que ele imaginou? Ele sabia disso, nós mesmos tínhamos alertado aqui no pré-jogo, então não tem nem como eu discordar do Sampaoli, e projetou ali um jogo de bastante força, bastante bola longa e em posição pelo lado esquerdo do ataque do rubro-negro, exatamente nas costas do Ayrton Lucas e forçando o lado ali da defesa do Bahia, que teria 2 zagueiros expulsos. Não por acaso, né? O juiz, lógico, amarelou muita gente, mas o Flamengo forçou bastante amarelos do time adversário e conseguiu também por conta dessa superioridade. Então o time atacava com o Fabrício e o Ayrton uma saída mais sustentada, né, com os 2 zagueiros e os 2 laterais, e o Fabrício ele acabava avançando ali como um lateral mesmo, e o França mais como um ponta mesmo, né? Não aconteceu no primeiro tempo aquela figura do lateral que saía para abrir como um ala no lateral direito, como era o caso do Wesley. Então, logo no primeiro minuto de jogo, o primeiro lance do jogo, apareceu muito claramente esse plano de jogo. Percebam aonde está o Fabrício Bruno, né, bem mais avançado, e aonde está o Ayrton Lucas. A bola foi recuada para o Matheus Cunha e o que o Ayrton faz? Treinado, tá? O Ayrton recua, fica ali numa função mais baixa, justamente para atrair
a marcação do Vitor Jacaré. Do outro lado, o Fabrício Bruno nem faz isso, porque a dinâmica toda era exatamente pelo lado esquerdo do ataque. E aí, o Matheus Cunha encontra um passe exatamente nas costas do Jacaré, que depois tem que correr para trás, para o Everton Cebolinha, que não dominou melhor, mas foi um passe excepcional do ótimo goleiro Matheus Cunha, pelo menos com os pés e com as mãos, aparentemente não tem comprometido, como é o caso do Santos, e a gente vai falar sobre isso depois. Marcando, o Flamengo ficava marcando muito num 4-2-4 mais alto. Então, com os 4 jogadores de defesa alinhados, os 2 volantes sendo Vitor Hugo e Thiago Maia, e os 4 jogadores de frente alinhados ali, tentando fazer uma marcação mais zonal do que de costume. E uma marcação mais zonal que não era tão ativa no aspecto mais alto. O Flamengo deixava o Bahia trocar passes intencionalmente, deixava o Bahia se posicionar para o chamado ataque posicional, espetando o Jacaré lá na ponta, exatamente para ter esse tipo de armadilha. Então, Bahia atacava pelo lado direito com o Jacaré, o Flamengo em poucos passes colocava ali 2 jogadores, Arrascaeta e Everton Cebolinha no setor, e tinha superioridade. Esse lance foi incrível, com 1 minuto de jogo, essa é a segunda oportunidade do Flamengo, como eu mostrei para vocês, e esse lance foi incrível porque o Flamengo tinha igualdade numérica, teoricamente superioridade qualitativa, né? A bola no pé do Cebolinha, jogador rápido, Gabigol e Arrascaeta aberto, só que a movimentação de Gabigol e de Arrascaeta, especialmente a do Gabigol, foi horrível. Você só tinha 3 jogadores, não tinha ninguém ultrapassando pelo outro lado, você só tinha 3 jogadores adversários, os jogadores do Flamengo eram 3. O que eles precisam fazer nesse momento? Os 2 precisam abrir para dar espaço para o Cebolinha partir para o 1 contra 1, ou mesmo driblar. Ou até abrir linha de passe. O que o Gabigol faz? Ele corre para dentro. Correndo para dentro, ele mantém mais comprimida essa linha de passe adversária. E aí o Cebolinha tenta o passe, óbvio que o passe não passa, ele é interceptado. Muito por conta da movimentação errada. Gente, o Flamengo teve, durante o primeiro tempo, aqui é mais uma oportunidade, mais uma vez igualdade numérica. Dessa vez o Cebolinha tomou a decisão errada. O Flamengo teve, nos primeiros 8 minutos, 4 chances claras de aparecer na cara do gol por superioridade qualitativa, igualdade numérica na última linha do Bahia. Aliás, o Flamengo gerou superioridade na última linha do Bahia o jogo inteiro. No primeiro tempo, isso fez parte clara do plano de jogo do Sampaoli, como eu mostrei para vocês e tinha mostrado na véspera. Atacar as costas do Jacaré era um trunfo que o Sampaoli soube aproveitar muito bem. O Flamengo vira o primeiro tempo ganhando de 3-1, aliás, com 2 gols de jogadas ensaiadas, com mérito, né, do Sampaoli, e 1 gol de pênalti numa dessas jogadas de superioridade na última linha. E aí, o que a gente precisa falar? O Flamengo não terminou o primeiro tempo com uma goleada, muito por conta da tal falta de contundência. E essa falta de contundência foi até anterior à finalização. O time deixava de finalizar situações de superioridade numérica ou qualitativa por incompetência de atacar os espaços, né? O Guardiola sempre fala que o trabalho do treinador é levar o time até o último terço. E o plano de jogo levou o Flamengo até o último terço em vários momentos do jogo, em vários momentos do primeiro tempo especialmente. E, assim, a partir daí, o jogo é dos jogadores e as tomadas de decisões foram inacreditáveis de ruins, tá? Então, no segundo tempo, aconteceram as trocas, né? Todo mundo surtou, inclusive eu. O Sampaoli tá maluco. Aliás, não se esquece de deixar o like. Deixa o like aí no vídeo que eu vou continuar a análise. Também aproveita e vai lá para se inscrever no curso gratuito, clicando no link na descrição do vídeo. Bom, e as trocas do Sampaoli aconteceram da seguinte forma, né? Sai uma galera, sai Cunha, Davi, Maia, Matheus França e Everton Cebolinha, todos por lesão. E mais, dentre todos os jogadores, só um não pediu para sair, o que pode ser sintomático e eu deixo para avaliação de vocês. O único que não pediu para sair foi o goleiro Matheus Cunha. Os outros 4 pediram substituição.
enfim, vamos entender e tratar e interpretar essa informação com o resto dos dias, o que vai acontecer no resto dos dias. Mas é realmente absolutamente esquisito. Tantos jogadores pedindo substituição ao mesmo tempo. Alguns já mostravam, né, que sentiam, já parecia no final do primeiro tempo que estavam sentindo. Davi nem comemora, porque aparentemente estava com uma dor, estava com um incômodo ali. Mas a situação ela é inédita no futebol brasileiro, 5 alterações no intervalo. Também é inédito 5 pedidos de substituição no intervalo, ou 4 pedidos de substituição no intervalo. Bom, a ideia foi restabelecer a dupla Bruno Henrique e Gabigol, que depois foi desfeito, e também colocar ali um time mais retentor em campo, com Vidal, Pulgar e Vitor Hugo, todo mundo ali trocando passe, Arrascaeta, um time mais capaz de trocar passes. Depois o Bruno Henrique acabou assim, não dando continuidade, teve até uma chance de gol. O Bruno Henrique está muito fora de ritmo, aparentemente agoniado também, sem conseguir dar sequência em quase nenhum lance. Mas o Flamengo depois muda e coloca o Bruno Henrique mais aberto e volta para um 4-2-3-1. O que falar desse segundo tempo, né? Assim, o Flamengo, primeiro, consegue sofrer um gol, assim, uma finalização absolutamente defensável, né, que o Santos sofre o gol. O Santos está num momento ali esquisitíssimo, né, como goleiro, assim, confiança completamente abalada e sofrendo gols absurdos. Então, uma bola que vai em cima dele, ele sofre o gol, e aí o Flamengo começa a sofrer uma certa dificuldade, o jogo começa a ficar emocionalmente instável, o time começa a trocar mais passe, e aí tem as 2 expulsões, né? Uma delas não por acaso, numa superioridade de última linha de novo, e a expulsão. Depois tem a outra expulsão, o Bahia se descontrola completamente, facilita o trabalho do Flamengo, que estava facilitando o trabalho para o Bahia. E aí, gente, o Bahia com 9 começa a apresentar risco para o Flamengo, e é muito por conta do comportamento sem bola dos jogadores do Flamengo, um comportamento absolutamente blasé, um comportamento inaceitável para quem veste a camisa do rubro-negro, maior time do Brasil, né? Então, assim, aqui nesse momento, Bahia recupera a bola, comportamento passivo dos 3 homens de frente do Flamengo, a bola entra direto aqui no centroavante, que era o Ademir nesse momento. O Ademir segura a bola e olha o que acontece aqui. O Vidal, dessa vez, justifica todas as críticas que recebe ao não acompanhar o jogador que ganha as costas dele. E ele segue ganhando as costas do Vidal. O Vidal não acompanha, não aperta o passo, deixa a defesa ficar num 3 contra 2, numa situação de entrar uma enfiada. Entra essa enfiada, o Bahia finaliza e quase faz o gol. Ofensivamente, é até mais bizarro. No fim do jogo, o Fabrício Bruno deu uma entrevista ótima falando sobre isso. Cara, assim, a gente tá com superioridade numérica, 6 contra 4, às vezes na última linha, e não faz gol. Gente, em alguns momentos, parecia, assim, tamanha superioridade numérica que acontecia, parecia aquelas aulas, escolinha de futebol infantil, que o meu filho faz, por exemplo, e aí ele quer chegar em casa falando: papai, fiz gol hoje. Os jogadores claramente pareciam competir uns com os outros, competir entre si, e o gol não era mais do Flamengo. Eles queriam fazer gol, o gol deles, fazer número para eles. E deixavam de passar algumas bolas. O menino Wesley muito mal, alguém precisa cuidar desse garoto, assim, praticamente um cemitério de jogadas ali pelo lado direito, quando a bola chegava nele, e essa superioridade muitas vezes chegava nele. Ele é um ótimo jogador, tem muito potencial, mas precisa ser cuidado, está muito exposto. O Varela voltando, o Varela tem que ser titular urgente, porque alguém precisa resguardar um pouco o moleque para ele recuperar a confiança que ele estava tão bem nos primeiros jogos. E aí o Flamengo tinha esse tipo de superioridade e não convertia em gol. Tá? E assim, isso é gravíssimo. Desde o primeiro minuto até o último minuto, de forma cada vez mais clara, o Flamengo teve possibilidade de fazer muito mais do que 3 gols. O Bahia é um time que se expõe demais. O técnico do Flamengo fez o dever de casa dele
e mesmo assim o time não conseguiu. Uns dados curiosos, o Flamengo teve menos posse de bola, foi o jogo que o Flamengo menos teve posse de bola desde que o Sampaoli chegou, foi uma estratégia, você pode ver que no primeiro tempo o Flamengo vai baixando a posse de bola conforme vai fazendo gol, e isso não era à toa. No segundo tempo ele claramente opta por uma estratégia de ter mais a bola, já tinha construído a vantagem, eu acho uma estratégia correta, minha opinião, acho que o Flamengo estava jogando no calor ali, acabava deixando o jogo um pouco aleatório, sofrendo muita finalização mesmo, fazendo gols, e ali de um tempo para o outro, ganhando de 3-1, ele decide tentar reter um pouco mais a bola para o time mais retentor em campo, e aí essa posse de bola cresce, mas ela só vai crescer de verdade quando o time passou a ter 2 jogadores a mais ali, com 2 expulsões muito próximas uma da outra. É o jogo que o Flamengo mais deu bola longa, percentualmente falando, ao número de passes, desde que o Sampaoli chegou, mas disparadamente. Né? A média é 8% de bolas longas por jogo, o Flamengo deu 10, isso é uma diferença muito grande percentual. Tá? No primeiro tempo, o percentual ainda maior, chegando a 12%, porque era um jogo para explorar as costas do Jacaré, conforme a gente falou. Isso puxou o comprimento dos passes para mais de 20 metros, bem maior do que a média também do Flamengo, desde que o Sampaoli chegou. E a quantidade de passes por posse de bola, passes trocados por posse de bola, foi a menor desde que o Sampaoli chegou. A média é 4,89, foi 3,89, uma diferença bem grande para menor também. Então foi um time que tinha uma estratégia muito clara no primeiro tempo, colocou o plano de jogo bem colocado, deveria ter saído com uma vantagem maior do que os 3-1 se o time fosse mais eficaz, mas tudo bem, ótimo, foi com 3-1 para o intervalo. No intervalo acontece toda a magia negativa para o rubro-negro, que não pode ter paz, que não pode ter um dia de paz. Acontece as 5 substituições, todo mundo surta com o Sampaoli, eu também, e aí a gente começa a entender o que tinha acontecido depois do jogo, e o que acontece deixa a gente mais intrigado ainda. O Flamengo consegue vencer a partida, apesar da quantidade de individualismo, de oportunidade desperdiçada pelo seu ataque, da falta de contundência, da postura meio blasé, uma postura de time assim que achava que ia ganhar o jogo, de time prepotente, peço desculpa pelas palavras, mas a impressão que dá é essa, e eu preciso dar minhas impressões e ser honesto com vocês. E aí o Flamengo consegue vencer o jogo muito por conta das 2 expulsões do descontrole do adversário, depois de ter uma partida nas mãos e de não ter aproveitado nem metade das oportunidades que teve de fazer gol. E eu não falo nem das finalizações, porque o time foi incompetente até para criar essas chances, mesmo com superioridade numérica. O trabalho do treinador é levar o time até o último terço. O Flamengo foi ao último terço milhões de vezes durante o jogo, foi com superioridade numérica, foi enquanto estava 11 contra 11, teve milhares de oportunidades de levar vantagem, e se não levou, acho que alguém acima do Sampaoli precisa ter um papo muito sério com esse elenco. O problema vai além de falta de confiança, o problema vai muito além disso. Terça-feira o Flamengo enfrenta o melhor time do Brasil em termos de futebol e de compromisso e de tratamento ao jogo como ele merece. E se for com essa postura aí, cara, esquece. Então é preciso olhar para dentro, e é preciso olhar para dentro do elenco. Não é técnico, não, o problema do Flamengo. Se você acha que talvez esse não seja o canal adequado para você acompanhar, tá bom? Então, se você quiser aí embarcar numa jornada de se tornar analista de desempenho e trabalhar como eu na comunicação, ou dentro de clube, ou auxiliando atletas, que é um mercado crescente, o Rafa Scout vai te dar o caminho das pedras, tintim por tintim. Basta, de graça, basta você clicar aí no fixado, tá bom? Fui!